Eu fui lá e me informei. Havia um centro em Londres chamado Keston College. É um centro ligado à Universidade de Oxford, que estuda o cristianismo nos países da União Soviética. Ele é especializado em informações sobre a igreja perseguida pelos comunistas ali na Europa do Leste. Eu fui lá e disse, olha, eu quero ir lá, expliquei o que fazia, eles apoiaram totalmente, disseram, não, excelente. E eu pedi contatos, com quem eu podia contactar lá da igreja, porque a igreja era perseguida, você não vai chegando assim, Sim, não vai. é todo mundo escondido, tudo secreto. Então me deram alguns endereços de pessoas para procurar. Aí eu fui, bati num apartamento, uma espécie de BNH, assim, Minha Casa Minha Vida lá deles, são de prédios todos iguaizinhos, bem simples. Num andar lá, tinha um endereço para procurar um rapaz, estudante de medicina da Universidade de Vilnius, que havia sido descoberto pela polícia secreta comunista, a KGB, porque ele havia formado um grupo de oração na universidade. Depois das aulas se reuniam num parque lá para rezar o rosário e conversar um pouco e se instruir na fé. E ele foi descobriram que ele era católico e estava tendo essas reuniões, mas não sabiam quem eram as pessoas que participavam das reuniões. Então ele foi preso, foi torturado para revelar o nome de quem eram os outros. Ele não revelou. E graças a essa tortura ele ficou manco pro resto da vida, que eles batiam com um martelo no joelho. Nossa. Ele estrupiou o joelho dele. Ele foi condenado a 5 anos de campo de concentração com trabalhos forçados na Sibéria. Ele foi para o campo da morte de Perm, na Sibéria. É um dos lugares mais frios do mundo. E lá ele passou 5 anos, converteu várias pessoas no campo de concentração. Eu conheci um dos convertidos dele. Olha. E lá ele conheceu uma outra lituana, uma senhora lituana. Era uma fundadora de uma congregação de freiras secretas. Era proibido ser padre, proibido ser freira, óbvio, não tinha convento, não tinha nada. Congregação de freiras secretas. E ela então fundou uma congregação de irmãs. Elas trabalhavam durante o dia como operárias numa fábrica. Elas alugaram apartamentos todos do lado, no mesmo andar do prédio. O andar inteirinho do prédio eram delas. Furaram as paredes, então esses apartamentos viraram um convento. Elas, à noite, depois do trabalho, elas lá rezavam e havia uma missa secreta também, um padre ia lá celebrar a missa para elas. O nome dela era, porque ela faleceu. Há pouco tempo ela faleceu, Niole Sadunaite, irmã Niole Sadunaite. E até eu ajudo a igreja que só publicou um livro com a história dela, chamado Um Sorriso do Gulag. Ela ficou famosa porque no meio daquele sofrimento horroroso, gente morrendo de frio, de fome, ela estava sempre sorrindo e levando o evangelho para os outros prisioneiros. Ela converteu muita gente. Olha só. E, bom, eu conto isso porque eu bati, então, na casa do apartamento desse jovem, chamava Julius Sasnauskas. E o engraçado, na Lituânia, quais são os nomes? Os homens terminam em as e as mulheres em N. Olha só. Então era Sadunaite e ele Sasnauskas. Bom, e atendeu uma senhora, meio gorda, assim, de certa idade. Eu não sabia russo ainda direito. Eu perguntei em inglês, o Júlio Sasnauskas está? Olhou para mim e disse, quem é você? Eu disse, eu sou do Brasil, meu nome é José Correia. Ela disse, o Júlio não tem nada a ver com você, sai daqui, e bateu a porta. Nossa. Disse, que horror, que maneira de receber. Aí desci, fiquei na porta do prédio pensando, o que eu fiz de errado? Eu fiz uma coisa errada, o que foi para ela ter essa reação violenta desse jeito? Então ela parada, assim, alguns minutos depois, desce um rapaz barbudo, e pergunta, você que ia falar com o Júlio? Sou eu. O que aconteceu? Eu não entendo o que aconteceu. Ela disse, eu queria saber primeiro quem é você, por que você quer falar com o Júlio? Que informação você tem sobre o Júlio para mim falar com ele? Você é do governo, é enviado do governo russo, do governo soviético? Quem é você? Eu expliquei quem era eu, etc. E por que eu queria falar.
Quando eu falei a palavra mágica, Castleton, quem deu o endereço foi o Castleton College. Ah, você devia ter falado isso logo de cara, se é o Castleton de confiança. A gente não sabia, porque aqui está cheio de espionagem, a gente não sabe se alguém está querendo interrogar o Júlio, fazer alguma coisa ruim com ele, então a gente não sabe, a gente se previne. Mas o Castleton, se você veio do Castleton, então é outra coisa, muda tudo. Bom, para encurtar uma longa história, marcaram então uma reunião, disse, aqui na cidade é perigoso porque ele está na lista negra. Qualquer pessoa que vier falar com ele vai ser... Imagina que realidade, né? Você imagina que isso foi a gente possível de viver isso, né? A gente não imagina o que é a ditadura comunista, a ditadura mais feroz que existe. Aí nos combinaram um encontro, foi muito engraçado, porque disseram, para não chamar a atenção, vai aparecer no hall do seu hotel uma moça muito bonita, vamos escolher de propósito uma moça muito bonita, e você finge que você é namorado dela. Ela chega, se dá um beijinho no rosto e sai de braço dado. Ela vai estar um carro parado perto do hotel, ela vai te levar para uma floresta fora da cidade. Caramba! Num lugar X. Lá a gente vai poder conversar, porque aqui na cidade, nos apartamentos, a gente não sabe se eles Tudo isso para uma conversa? É. A gente não sabe se tem microfone oculto. A gente não sabe. E depois se provou, quando houve a libertação, se provou que estava cheio de microfone oculto, tudo que estava lugar público, né? Aí fomos para a floresta, eu chego lá, estava o Július, estava a Niole Sadunait, essa freira secreta, o rapaz barbudo que achei me atendido, e a irmã do Július também. E estavam todos sentados lá num tronco de uma árvore caída, numa clareira da floresta. Aí nos apresentamos, conversamos, eu expliquei melhor quem eu era e por que eu estava lá, porque eu queria falar com eles. E aí foi o fato principal não aconteceu na conversa, foi no final da conversa, quando estávamos nos despedindo. Porque horas tantas, depois de uma meia hora de conversa, 20 minutos, meia hora, o Júlio disse, olha José, foi um prazer conhecê-lo, estar conversando com você, mas nós precisamos ir, porque nós vamos ter agora em seguida uma outra reunião, num outro lugar aqui da mesma floresta, com aquele antigo grupo de estudantes da universidade com que eu tinha formado o grupo de oração. O grupo continuou se reunindo nos 5 anos que eu estive preso. Eles se formaram, hoje estão todos já, são profissionais. Ele ia encontrar com eles. Nós agora vamos recomeçar as reuniões que nós tínhamos. Eu voltei do campo de concentração há pouco tempo. Vamos recomeçar as nossas reuniões de oração aqui da floresta. Você não pode ir porque eles não te conhecem, eles vão morrer de medo de ver alguma pessoa desconhecida. Então, peço desculpa, mas nós temos que ir lá, temos que encerrar nossa conversa aqui.